Ah, Boa você que noite, manda. meninas que estão entrando. Bom, meninas, a ideia hoje é de fazer uma live sobre educação financeira. Eu vou começar um pouquinho, a Lu vai apresentar um pouquinho do trabalho dela, mas a ideia de trazer o tema de educação financeira é porque nós mulheres, todo mundo precisa, né? Mas nós mulheres precisamos muito, justamente porque às vezes a gente depende muito de outras pessoas, do marido, de família. Então, eu acho que é um tema super importante para a gente falar aqui no Desperta Mulher, né? Como eu falo de desenvolvimento pessoal, então eu acredito que educação financeira é uma das bases para que a gente tenha esse desenvolvimento também. E eu queria que você começasse a falar um pouco do seu trabalho, Lu. Gente, boa noite, tudo bom? Eu sou Luísa Trópoli, eu sou assessora de investimentos. Eu atualmente trabalho na XP Investimentos, eu sou sócia de um dos escritórios da XP. Também sou educadora financeira, então eu já atuo no segmento do mercado financeiro, né? Eu trabalho com finanças há 8 anos, né? Vão fazer 8 anos que eu trabalho com isso. E recentemente eu escolhi, né, fazer uma transição de carreira, sair do mercado corporativo, né? Eu trabalhava em tesourarias corporativas de grandes empresas. E aí foi quando eu resolvi fazer essa transição para assessoria de investimento e resolvi criar o Quero Ser Rica, né? E o que é o Quero Ser Rica? É um Instagram voltado para a educação financeira de mulheres, né? E por que que eu escolhi nichar para mulheres? Exatamente pelo que você já falou, né? Pela necessidade que as mulheres têm de conhecer mais sobre esse tema. E aí entram até alguns obstáculos que eu acabo tendo, né? Eu tenho seguidores homens, eles inclusive interagem muito bem, às vezes até muito melhor do que as mulheres, porque o tema atrai um pouco mais eles. E as mulheres, elas ou têm medo, ou têm receio, ou não se interessam pelo tema, né? Apesar de ter bastante conteúdo disponível através de diversas outras pessoas, né? YouTubers como Natália Arcuri, Thiago Nigro e etc. Mas eu sinto que assim, falta realmente o interesse e isso passa na questão cultural de que mas sempre foi o pai, sempre foi o marido, eu não preciso entender disso, ou isso não é para mim. E assim, tem que mudar isso, gente. Eu hoje moro em Fortaleza, né? E eu assisti uma palestra da Maria da Penha aqui. Eu não conhecia a história dela a fundo. E nessa palestra do Google, ela contou a história dela. E assim, quem não conhece, pesquisa um pouco, né? Todo mundo conhece a lei, mas ninguém conhece a história que está por trás da lei que foi criada. E a história dela é muito triste. Ela é uma guerreira, uma batalhadora que merece ser super valorizada por todas as mulheres, porque a conquista que ela fez pra gente é absurda. E um dos dados do Instituto Maria da Penha é esse, é que muitas mulheres vivem em situação de violência doméstica porque não são independentes financeiramente. Então precisam ficar dentro daquele casamento, sofrendo aquela agressão. Por quê? Porque não conseguem se sustentar, porque tem medo de sair de casa e ser considerado abandono de lar e não poder levar os seus filhos. E assim, é muito triste, né? Então, por favor, educação financeira, mulherada, vamos entender um pouquinho, vamos se organizar, porque vale muito a pena. Sim, precisa, né? Eu até Com peguei um dado que eu até postei semana passada, que de cada 4 mulheres agredidas, uma não denuncia porque depende financeiramente do marido. Então, de quatro mulheres agredidas, né? Uma não denuncia porque depende do marido. E isso é muito assustador, né? Porque você acaba aceitando várias coisas por conta dessa dependência. Eu acho que uma das coisas também que eu particularmente tinha com relação a finanças é porque a gente tem essa ideia de que é muito difícil, né? Mas não é, tá, gente? Não é muito difícil. O que é que Sim, acontece no mercado financeiro? E por que que ele assustava? Porque antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, realmente, há anos atrás, há, sei lá, 20 anos, 25 anos atrás,
você investir na bolsa era realmente mais complicado, né? O pregão era presencial, eram aquelas fotos que a gente vê de vários homens gritando ao mesmo tempo, como se fosse. Era um leilãozão que acontecia no salão da Bolsa de Valores. Hoje não existe mais, hoje é tudo online, é tudo na internet. Então, assim, a tecnologia ajudou muito a democratizar isso. E as corretoras de valores também. Então, antes, para você fazer um cadastro numa corretora, era super burocrático, era super difícil. Hoje você entrou no site da corretora, em 10 minutos você fez seu cadastro, você abriu sua conta, óbvio, eles vão analisar a documentação, mas no dia seguinte você recebe seu login e senha. Então, não é mais tão difícil quanto foi no passado. Assim, a dificuldade era muito mais operacional, né, do que técnica. Tecnicamente, se a gente estudar, dá certo, independente de ser homem ou de ser mulher. O grau de dificuldade nesse sentido vai ser o mesmo, tá? Sim. Então, a pergunta, né, a principal pergunta da gente aqui, como conquistar, então, essa independência financeira? Vamos lá. O que é independência financeira, né? Para cada pessoa pode representar uma coisa diferente. Então, para mim, a independência financeira, ela está um pouco longe ainda. Primeiro, você tem que conquistar a sua liberdade financeira, né? E a liberdade financeira é você poder fazer as escolhas que você quer. Então, como é que a gente alcança isso? Primeiro passo, se organizando financeiramente, né? Se você não tem planejamento, se você não tem organização, vai ficar mais difícil. Então, aquela velha regrinha do você não pode estar esperando sobrar dinheiro no final do mês para poder investir. Não, você tem que se pagar primeiro. O seu investimento tem que ser uma prioridade, assim como a sua prioridade pagar o seu aluguel, pagar o seu condomínio, pagar os seus boletos. Naquele momento que você sabe quanto que você vai precisar para se sustentar dentro do seu mês, tem que estar destinado já o valor do seu investimento. E claro, quanto mais você conseguir destinar para isso, mais rápido você vai alcançar o seu objetivo. Né? Então, assim, faz diferença assim. Ah, eu sou estagiário hoje. Que massa, você é estagiário, você está dentro da casa dos seus pais, eles pagam os custos de moradia para você todo. Show de bola. Esse é o momento de você pegar pelo menos 50% do que você recebe para destinar para o seu investimento. Né? Por quê? Porque é quando você está tendo a possibilidade de não ter custos fixos. Quando você começa a morar sozinho ou você se casa, você passa a ter mais custo e isso passa a ser um pouquinho mais difícil. Claro, a tendência é que seu salário vá melhorando com o passar dos anos, mas se você não tiver a disciplina de fazer isso desde o início, fica mais difícil. Então faz diferença sim, gente. Por quê? Porque investimento é uma soma. É longo prazo, né? Você investir sempre no longo prazo e você ter a disciplina de investir todos os meses. Por quê? Porque os juros da gente é juros composto. Então, é juros sobre juros. Os R$ 1.000 que eu apliquei esse mês, no mês que vem vai ser os R$ 1.000 desse mês, junto com os juros, mais os 1.000 que eu estou colocando. E assim ele vai fazendo a bolinha de neve, ele vai crescendo exponencialmente. Então, assim, como eu falei, você ter a sua independência financeira ou a sua liberdade financeira é possível? Primeiro ponto, organização. Segundo ponto, disciplina. E aí você é quem vai definir quantos R$ 1.000 ou quantos milhões de reais você quer ter para considerar que você está independente financeiramente, né? Depende mesmo do seu padrão de vida, de quais são os seus sonhos e etc. Mas, assim, quem sonha muito, muito grande, vai ser um pouquinho complicado. E que você, né, tenha um ritmozinho seguro. Tá aumentando o meu salário. Isso é uma coisa que acontece frequentemente. Você vai, recebe uma promoção, e aí você ganha 20% de aumento de salário. E aí, de repente, o seu salário continua não dando do mesmo jeito que não dava antes da sua promoção. Parece que abre assim um buraco negro na casa da pessoa e o dinheiro continua não dando para nada. Por quê? Porque você aumenta os seus custos na mesma proporção que você aumenta o seu salário. E se você fizer isso, você nunca vai conseguir chegar nesse equilíbrio que a gente precisa. Então, assim, se hoje eu consigo viver com o que eu tenho, recebi um aumento, fecha o olho para aquele aumento. Quando cair aquele dinheiro na conta, já manda direto para o seu investimento. Porque aquilo ali
é que vai te favorecer quando você estiver lá nos seus 50, 60 anos de idade. Legal. Eu fiz uma pergunta hoje para as meninas e você falando de planejamento me veio muito na cabeça. Eu fiz uma pergunta sobre onde que elas estavam, né? Se era começando a investir, se era precisando ou pagando dívidas, se era querendo renda extra ou se já estava rica. Aí a maioria falou que estava começando a investir e depois foi pagando dívidas. Só que, você falando de organização e tal, me vem muito isso. Não adianta nada disso se não tiver esse planejamento, né? Exatamente. Assim, uma dúvida muito comum. Eu pego. Já aconteceu de me perguntarem, eu posso pegar um dinheiro emprestado para começar a investir? Não, gente, não faz sentido. Porque você vai tomar o dinheiro emprestado, é um juros muito maior do que você vai ser remunerado no seu investimento, tá? E aí, quando eu estou falando de investimento, eu estou falando de investimento de verdade, investimento reconhecido dentro do mercado financeiro. Eu não estou falando de pirâmide financeira, que hoje tem um monte aí fazendo propaganda, que é de Unix Forex, tem milhões delas e que prometem 200% no mês de rentabilidade. Isso não existe, tá? Isso não é mercado financeiro, isso é pirâmide financeira, isso é ilegal, isso é irregular. A CVM condena todas essas operações. Por favor, não façam. Então, no mundo real dos investimentos, se você for tomar o dinheiro emprestado para investir, você não está fazendo uma escolha correta, porque você vai pagar muito mais juros pelo empréstimo do que você vai receber nos seus investimentos. Então, primeiro passo, tenho dívida. E aí? Tenho dívida? Se organizar para quitar a sua dívida. Mas como é que eu vou fazer isso? Organizar o orçamento, cortar tudo que é excedente, né? Sempre vai ter uma gordura no orçamento. Não tem um orçamento que eu pegue que não tenha uma gordura. Ou assim, faz o primeiro orçamento e diz, não tenho de onde tirar. Mas você esqueceu de botar o salão de beleza, você esqueceu de botar o shopping do final de semana. Então, a gente sempre tem uma gordurinha para poder estar cortando, né? Então, cortou as gordurinhas todas para poder organizar o orçamento. Segundo ponto, vai fazer renda extra. Quanto mais rápido você quitar as suas dívidas, melhor. Menos juros você vai estar pagando. Pronto, Luísa, consegui quitar as minhas dívidas. Qual é o meu próximo passo? Agora sim, você vai começar a poupar para fazer reserva de emergência. E aí sim você vai começar a investir, mas você vai investir com um objetivo específico, que é o quê? Montar essa reserva. Para quê? Para no momento de necessidade, você ter aquele respaldo financeiro. E aí você tem diversos exemplos de quando você pode precisar da sua reserva de emergência, tá? Reserva de emergência não é para, vou trocar de carro, vou fazer uma viagem. Não, isso não é uma reserva de emergência. Se você quiser fazer uma viagem, é um objetivo, é um plano, você vai juntar um dinheiro específico para concretizar aquilo, mas não vai sair da sua reserva. A sua reserva é para se você sofrer um acidente, precisar se encostar no INSS, sabe que o INSS não vai te pagar a mesma coisa que você recebe hoje no seu emprego, é para isso que vai servir a sua reserva de emergência. Ou vou ter que fazer uma cirurgia, o plano de saúde diz que não vai cobrir, e agora o que é que eu vou fazer? Paga a sua cirurgia, cuida da sua saúde e depois vai resolver isso judicialmente. Para isso que é a sua reserva de emergência. Tá? Então, quitamos dívida, organizamos orçamento, vamos começar com a reserva de emergência. Muito bom. Eu acho que, na verdade, você já respondeu a minha pergunta, mas só para deixar claro mesmo. Então, tá, vamos supor que eu tenha uma dívida e aí queira começar a investir. Eu espero quitar a dívida para depois investir, é isso? Sim. Assim, vão existir diversas vertentes dentro da educação financeira. Vai ter educador financeiro que vai dizer, não, para mim você tem que conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque se você se apertar de uma outra vez, você vai acabar adquirindo uma nova dívida, tá? Se isso for possível, se você conseguir organizar o seu orçamento para que você ajuste a sua dívida, e aí o que é ajustar a dívida? Cheguei no banco e já renegociei a dívida, a parcela está cabendo no meu orçamento, e além dessa parcela, eu consigo destinar R$ 50 que seja por mês
para minha reserva de emergência. Ótimo, você chegou já num estágio bacana, né? Você não está mais endividado, você já está com a dívida sob controle, e aí sim você consegue fazer as duas coisas. Legal, muito bom. Você tem algum dado, eu ia perguntar isso no começo, acabei esquecendo, você tem algum dado estatístico focado em mulher, assim, falando de investimento ou do mercado financeiro mesmo? Sim, recentemente, a B3, que é a Bolsa Brasileira, né? Ela completou 1 milhão de investidores. Para vocês verem o quanto ainda é pouco, né? Com os CPFs cadastrados na B3. E desse 1 milhão, apenas 22% são mulheres. Então, assim, é um percentual bem pequeno, mas que já melhorou muito. De 2004 para cá, esse número já cresceu absurdamente, cresceu quase 900%. Mas ainda é muito baixo. Somos só 22%. Se a gente parar para pensar que existem mais mulheres do que homens atualmente no nosso país, é muito pouco. Sim. E, assim, hoje a gente já tem a questão da equiparação, né? Tanto profissional quanto em termos de educação. Não vamos entrar no mérito de salarial, mas assim, a mulher hoje ela já trabalha fora, ela já tem uma independência, ela não é mais só aquela mulher que fica dentro de casa, que cuida dos filhos. Então é só uma questão da gente realmente despertar isso, né, dentro da mulher, essa necessidade. Eu já fiz palestra onde teve mulher que me disse assim: eu trabalho, eu sou super bem sucedida, mas eu entrego meu dinheiro todo pro meu marido. Eu falei, mas por quê? Nossa. Né? Ele não é seu gerente do banco, ele não é teu pai. Por que que você faz isso? Por que que você não consegue administrar isso? Uma coisa é você ter ajuda do seu marido, outra coisa é você terceirizar. Você não tem que terceirizar isso para ninguém. Nem para ele, nem para o seu gerente, nem para o seu assessor de investimento. Uma coisa é você pedir uma orientação, você perguntar a uma pessoa que, né, se certificou, eu tenho uma certificação de assessoria de investimento, uma coisa é você me pedir uma opinião, uma ajuda, uma orientação. Mas você tem que entender um pouco do que eu estou falando. Não adianta você terceirizar para mim. Luísa, faz aí o que você acha melhor com o meu dinheiro. Não, gente, não dá para ser assim. Você tem que entender. Luísa, me explica como é que funciona. Eu expliquei. Conseguiu entender? Consegui. Ok, acho que é bacana. Vou aceitar investir nisso. Mas jamais terceirizar para ninguém. Até porque a responsabilidade é da pessoa, né? Exatamente. Então, ela colocar a responsabilidade em você, né? Não, o certo é a responsabilidade é dela, independente fácil, né? para quem que ela deixa o dinheiro, né? Tá, Exatamente. e aí você tem alguma dica para quem quer renda extra? Alguma coisa nesse sentido? A renda extra, hoje também está muito mais fácil, né? Depois que a internet chegou para a gente. Então, sim, a gente tem diversas opções para renda extra. Hoje você consegue ser dog hero e receber cachorrinhos em casa. Óbvio, só vai fazer isso quem tiver realmente afinidade, tá? Não adianta você, vou ganhar dinheiro, vou receber cachorro, mas eu odeio cachorro. Não, não adianta. Não é essa renda extra que vai funcionar para você. Até porque quem não gosta vai se desgastar tanto, vai ver que o dinheiro não compensa. Mas você tem dog hero, você tem Uber, você tem Airbnb, você sempre tem uma receita que você faz, o que sua mãe faz, que todo mundo elogia, e que você pode transformar isso também numa renda extra, né? Existem formas também de economizar, e aí, tipo, estou pensando já no Natal, estou lá na frente. Mas, por exemplo, às vezes você quer dar um presente para os seus amigos de trabalho, que você está ali todo dia convivendo. Se você for no shopping, comprar uma lembrancinha para cada um, R$ 100 não basta. Agora, se você fizer um browniezinho em casa, colocar numa marmitinha bonitinha, imprimir um adesivinho, pronto, tá ali um mimo, foi feito por você, então tem ainda uma questão emocional envolvida. Às vezes a pessoa vai curtir até muito mais do que se você tivesse comprado qualquer coisa para dar de presente. Então, é esse tipo de troca que a gente tem que começar a fazer, né? E aí, na renda extra, você tem outras coisas como também diária de evento. Vai ter tal show,
e eu vou tentar trabalhar na bilheteria daquele show ou daquele jogo que eu sei que vai acontecer aqui no estádio. Então, diária de eventos também é uma coisa que dá para você estar fazendo. Hoje você consegue ser, inclusive, secretária remota, né? Você consegue trabalhar Sim, dentro de casa, assim, área virtual de alguém. Então, assim, se der uma pesquisadinha, dá para sair renda extra. sim. E ter paciência também, né? Porque às vezes a gente procura, quer renda extra, mas quer, tipo, ser rica com a renda extra e amanhã, né? Não dá. Assim, é o que a gente fala sempre. Investimento é longo prazo. Ninguém fica rico da noite para o dia, a não ser que ganhe na Mega Sena ou Sim, tenha uma herança de um tio riquíssimo que não conhecia, né? Mas de meios lícitos, ninguém enriquece assim do dia para a noite. Óbvio, pode ser que você seja um ponto fora da curva, que você seja um profissional excepcional e que reconheçam isso em você. E você consiga ter salários extraordinários num horizonte de 10 anos, que não vai ser nem tão pequeno assim, né? Ninguém vai conseguir ter salários exorbitantes em 3 anos. Então, pode ser que aconteça, né? Um profissional ou outro vai se destacar muito no mercado e vai ser reconhecido financeiramente por isso. Mas, dentro do padrão, tem que ter paciência, disciplina e longo prazo. sim. Eu até ia dar uma dica de como fazer renda extra também, porque eu entrei há pouco tempo num site que chama 20 Pilas. Tem outros também, né? Mas esse site eu entrei há pouco tempo e foi o único que deu, assim, que teve procura mesmo, sabe? Os outros acaba tendo muita concorrência, então você coloca lá e tem que ficar esperando e tal. Esse não. Você monta o seu serviço, então, eu vou escrever um texto. E aí você coloca, eu vou escrever um texto sobre autoconhecimento, exemplo. E aí a pessoa, todo mundo que quiser, já te contrata, e aí você já faz o produto que você vai fazer, entendeu? Eu achei bem interessante. Interessante mesmo. Tem alguns outros sites também para freelancer, né? Principalmente quem mexe com a área de marketing, com design, Sim. consegue ter alguns sites para oferecer o serviço. Tem também até aquela cliente oculto, né? Você se inscreve no site para ser cliente oculto em loja. Você é remunerado pelas pesquisas que você consegue responder. Ou até aquele site de amostra também. Você vai receber tantas amostras em casa e aí você vai responder depois as pesquisas para ajudar eles, né, a traçar o perfil do cliente. E aí você também vai ser remunerado por isso. Então, se a gente pesquisar, tem bastante forma de renda extra. Mas é o que você falou. É uma renda extra que ela é um picadinho, né? Ela não vai deixar ninguém rico da noite para o Sim. dia. Pode acontecer, sim, de você começar alguma coisa. Acho que isso é até mais fácil quando envolve comida, né? Comida é uma coisa que, quando cai no gosto, acaba dando um pouco certo. Então, assim, você fez uma receita e é maravilhosa e a galera começou a chover em encomenda. Vai ser uma coisa que vai te remunerar um pouco mais rápido do que as outras renda extras. Ou então você conseguiu entrar num grupo de criadores de cão tal. E alguém te adorou e te indicou para todos os donos de cachorrinho do grupo. E aí todos querem deixar os cachorros com você. Vai acontecer, mas é fora da curva, né? Não é o padrão. Aí acaba deixando de ser um pouco de renda extra e muitas vezes começa a ser um negócio mesmo, né? A pessoa vira empreendedora porque deu certo, né? Sim. Eu conheço gente hoje que vive de Dog Hero. Conseguiu fazer disso a sua atividade principal. Legal. Muito bom. Mas aí a dedicação do empenho já é diferente de quando você está tratando de renda extra, né? Sim, sim, é diferente. O foco é bem maior, né? Com certeza. Bom, as perguntas que eu tinha eram essas, né? Então a gente falou um pouco do quanto é importante o planejamento, quanto é importante fazer um investimento, né? Começar a Sim. investir, nem que seja um pouco, e, e as rendas extras, né? Para pagar dívidas também, principalmente. Tem mais alguma coisa que você queria falar, que você acha importante para a independência financeira?
Sim, eu acho que é importante, principalmente você que trabalha com a questão do coaching, né, do mindset, que eu acho que é muito importante que a gente quebrar as crenças limitantes relacionadas a dinheiro, né? Sim. Tanto mulher quanto homem, mas mulher principalmente, assim, a gente acaba tendo um pouco mais. Então, isso é muito importante. A questão do merecimento mesmo. Eu mereço ter dinheiro, eu mereço conquistar o que eu quero através do meu dinheiro, através do meu trabalho, né? Da gente conseguir ter essa relação saudável com o dinheiro. Ah, dinheiro não traz felicidade. Traz, dinheiro me traz felicidade. Se eu tenho dinheiro, eu consigo realizar os meus sonhos. Se eu tenho dinheiro, eu consigo ajudar as causas que eu quero ou as pessoas que eu preciso ajudar. Então, isso tudo me traz felicidade. Então, dinheiro traz felicidade. Vamos quebrar essas crenças que não estão com nada, tá, gente? Já foi, ficou lá atrás. Acho que isso é bastante importante também. É. Acaba entrando um pouco na questão de autoestima também, né? Que eu trabalho aqui bastante aqui no Desperta Mulher. Porque você, às vezes a gente tem vergonha de falar certas coisas, principalmente sobre dinheiro, né? Ai, não, Exato. não posso falar o quanto que eu ganho. Ai, não posso falar que eu quero ser rica, porque eu vou estar me achando, mas a verdade não é essa. Ou vão estar me julgando porque eu digo que eu quero ser rica. Gente, você quer ser rica fruto do seu trabalho. Você não está te pedindo para ninguém te dar dinheiro, não. É você quem vai conquistar isso. Então, assim, estufa o peito e diz, não, eu quero ser rica, eu quero ter um bom padrão de vida, eu quero garantir que eu vou me aposentar bem, que eu vou poder dar aos meus filhos o que eles necessitarem e não o que eles quiserem, né? Mas de uma forma confortável. E aí acho que vale a gente trazer só mais um dadozinho, que é de que apenas 1% dos aposentados hoje no Brasil conseguem se sustentar sem a ajuda dos filhos, ou de parentes, Nossa, ou de instituições. Então, assim, se a gente já acha que o número de investidoras na Bolsa é baixo, o número de aposentados que se sustentam é mais baixo ainda. Então, acho que vale também a gente refletir um pouco nisso. O brasileiro acaba sendo muito imediatista, né? A gente quer tudo hoje, quer tudo agora. Você quer ser rica agora, você quer viajar agora, você quer fazer tudo agora. E a gente não pensa no amanhã, mas o amanhã chega. E a gente precisa cuidar um pouquinho mais disso. E outra coisa que eu acho que linka bacana com o seu tema, quando a gente fala do mindset financeiro, é que a mulher ela acaba sendo um pouco mais prejudicada em relação à ditadura da moda, né? Então a mulher ela tem o custo do salão, ela tem o custo da roupa. A mulher para ir para a praia ela pode ir de biquíni, ela pode ir de maiô, ela pode ir de suquinho, ela tem que ter a canga, a bolsa, a sandália, a viseira. O homem ele só precisa da sunga e do chinelo, né? Então a gente acaba entrando um pouco nessa noia e isso acaba prejudicando muito financeiramente. Tem muita mulher que ela vive num ciclo tão louco de consumo porque ela acha que aquilo faz muito bem para ela, mas que ela tá com a saúde financeira dela totalmente arrasada em função disso, né? De você precisar estar o tempo todo no salão, então toda semana você tem que estar fazendo a unha, o cabelo, a sobrancelha, e você tem que ir no salão top. Gente, desencana um pouco disso, tá? Porque senão você não consegue. Não tô dizendo aqui, ai, todo mundo agora tem que ser bicho solto e não vai mais no salão. Não, não é nada disso. É só você ter o equilíbrio e saber quanto do seu orçamento você pode estar destinando para isso, né? E fazer aquele tipo de escolha. Pô, tem um salão que me cobra R$ 80 no pé e mão, mas tem um salão que faz tão bem quanto, que cobra 40, que cobra 30, né? sim, Tentar chegar num denominador que seja mais bacana. sim. O que me vem muito na cabeça também é a importância da tomada de consciência, né? Então, quando você estiver comprando, pensar por que que você está comprando aquilo? Porque eu acho que no começo, quando você está começando a pensar sobre finanças, você percebe, eu percebia muito, assim, o quanto a gente vai indo no automático, né? A gente vai gastando, nem sabe por quê. Exatamente. Você perde muito controle com os pequenos gastos, né? Porque ninguém se esquece de onde gastou 600, 700 mil reais. São números que normalmente você lembra o que é que aconteceu, a não ser que você já tenha realmente
um salário maravilhoso para aquele valor ser insignificante para você, mas para a maioria das pessoas você se lembra quando você gasta uma cifra mais alta. Mas você não se lembra quanto você gastou de cafezinho, você me disse que acabou de chegar de viagem, você se lembra quanto custou suas refeições? Não lembra mais. Se você não tem o hábito de anotar, se você não controla isso no aplicativo, esquece, você só vai ver quando chegar a fatura do cartão de crédito. Você não lembra nem o que você comeu, na verdade, 2, 3 dias atrás, quem dirá quanto custou, né? Só que são esses pequenos gastinhos que na hora que você soma, dá um montante muito maior do que aquele que você gastou 600 de vez. E é aí que a gente se perde. É nessa ida ao salão, é no shopping do final de semana, mas que você toma um shopping, emenda com um churrasquinho, e quando você vai ver, você deixou R$ 200. Sim. E aí, Eu, às vezes, eu uso, eu uso um aplicativo que chama Mobius. Ele me ajuda muito. Eu uso faz um tempo já. Então eu gosto bastante dele. Se o pessoal quiser conhecer, é bem bom, assim, eu gosto bastante. é o aplicativo que eu recomendo, tá? É o que eu gosto também, é o que eu uso. Ele não pede o acesso da senha do banco, isso para mim é bastante importante. Eu não me sinto confortável de colocar a senha do meu banco em nenhum aplicativo que não seja do próprio banco. E o Mobius é super bacana, ele consegue te dar controle sobre todas as suas contas correntes, você consegue colocar parcela de cartão de crédito, você consegue inclusive controlar seus investimentos dentro do aplicativo. Então, quem quiser conhecer, eu também acho que é bem bacana. Que bom que as duas indicaram mesmo. Isso é um bom sinal. Beleza. Bom, então é isso. Gostei muito do nosso papo. Fala para as pessoas como que elas encontram o seu trabalho, como que elas podem entrar em contato com você também, né? Porque é muito importante. Depois eu vou colocar no YouTube também a live para quem não conseguiu assistir. Tá. Gente, vocês conseguem me achar no arroba quero ser rica. O rica tem Y e underline no final. Tá? Para falar comigo, manda um direct, ou tem o link também para o meu WhatsApp. Posso demorar um pouquinho de responder, mas normalmente eu sempre respondo todo mundo. Também sou assessora da XP, como eu já falei, eu sou sócia de um dos escritórios da XP Investimento. Né? Eu hoje estou morando em Fortaleza, mas eu sou de Salvador. E o meu escritório, a sede fica em Salvador, mas ele tem filiais em Vitória da Conquista, em São Paulo, em Aracaju, e eu estou tocando essa frente aqui de Fortaleza. Já tem 10 anos que o escritório existe. Ele hoje é o maior escritório do Norte-Nordeste. Então, tem muita gente ainda que tem medo de corretora, tem medo da XP. Não tenham medo, tenham cautela. Tudo que vocês tiverem dúvida, chequem no site da CVM. A CVM é quem regula, né, todos os players envolvidos no mercado financeiro de investimento. E me sigam no Instagram. Quem tiver dúvida, vai chamando no direct, eu vou ajudando vocês. Bom, gente, ela responde mesmo, porque eu sou prova disso. Ela sempre tá me respondendo, tá sempre respondendo minhas dúvidas. E, né, no meu caso, no Desperta Mulher, quem quiser acompanhar meu trabalho é @Desperta Mulher. Eu sempre estou postando conteúdo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E na próxima semana, na segunda-feira, eu vou fazer uma live focada em astrologia. Então, quem quiser acompanhar também, é só seguir o Instagram do Desperta Mulher. E é isso, muito obrigada, foi muito bom falar com você. E é isso, espero que você tenha gostado também. Gostei, sim. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Beijo. Ah, a gente pode marcar depois de falar de coisas mais, né, fazer tópicos assim, porque eu sei que é um assunto muito amplo, né? Podemos, sim. É legal a Tá bom? gente mudar assim um pouquinho. Normalmente eu faço isso nas palestras. É legal. Bom, então a gente vai combinando então. Beijo. Até mais. Beijo.